Reconecta. Olá, aqui é Rafael Duarte e esse é o 4º episódio do Reconecta. O jornalismo profissional bem feito e a produção científica de excelência têm um elo em comum. Ambos reportam fatos com base em evidências. E para ser disseminada pela sociedade, a ciência tem o jornalismo como um grande aliado. Os jornalistas especializados são muitas vezes os agentes responsáveis por fazer com que as descobertas mais relevantes do mundo alcancem um número grande de pessoas e, assim, influenciam a criação de políticas públicas que podem vir a salvar vidas, preservar espécies, entre tantos outros pontos positivos para a democracia. O papel desses comunicadores é crucial. Eles também ajudam a decodificar o conhecimento que sai dos laboratórios e de artigos científicos para informar a população e conectar das melhores formas possíveis a sociedade com a pauta ambiental e da ciência. E nesse momento, onde há uma grande crise de confiança na ciência por alguns setores da sociedade, ao mesmo tempo em que a medicina tenta conter a pandemia do coronavírus, o jornalismo busca combater outros tipos de vírus que ameaçam a própria democracia: o do negacionismo, da desinformação e das fake news. Nesse episódio, nós vamos falar do papel do jornalismo científico e ambiental para a construção de uma sociedade mais informada e esclarecida. Eu resolvi chamar para essa conversa duas vozes que se sentem bem à vontade em frente ao microfone. Os meus colegas e podcasters Paulina Chamorro e Bernardo Esteves. Paulina é jornalista, apresentadora do podcast Vozes do Planeta. É cofundadora da Liga das Mulheres pelos Oceanos, colaboradora da National Geographic Brasil e integrante do projeto de reportagens Mulheres na Conservação. Bernardo é jornalista especializado em ciência e meio ambiente e pesquisador no campo dos estudos sociais da ciência e tecnologia. Ele é repórter da revista Piauí e apresentador do podcast A Terra é Redonda. Então vamos lá? Hora de reconectar! Olá, Bernardo. Olá, Paulina. Tudo bem? Oi, Rafa. Salve, Rafael. Tudo bom? Tudo ótimo. Eu queria saber o que motiva vocês a produzir conteúdo relacionado à ciência e à natureza. Obrigado, Berna, Rafa. É um imenso prazer estar aqui conversando com vocês, né? E eu acho que essa proximidade que essas tecnologias têm nos favorecido, essa troca de ideias e principalmente da gente ter um tempo de se ouvir. Eu comecei há muito tempo, né, no rádio, então eu tinha a dupla missão de falar sobre natureza e falar sobre ciência. Então, acho que minha primeira motivação é minha paixão pela reportagem e minha paixão por comunicar para pessoas de diferentes formas. E eu queria, acho que assim, sendo bem singela na primeira resposta, eu queria que as pessoas sentissem o que eu sentia, ou entendessem e se maravilhassem com as coisas que eu ia descobrindo. E muito disso a pesquisa científica que trouxe, né? Apesar, a gente tem essa dificuldade de entendê-la na sua essência, mas quando você começa a entrar nessa história, descobre um universo maravilhoso de conexões, e principalmente as conexões naturais, né? Que assim, foi sempre desde o início meu foco. Então, isso abre aquela porta do conhecimento, né? Usando aqueles todos clichês, mas é realmente o que eu sinto quando eu entendo alguma coisa e eu quero comunicá-la da mesma maneira como aquilo teve significado para mim. Então, sendo assim bem emocional na resposta, eu acho que essa é uma das bases assim do meu trabalho e como eu enxergo o trabalho que eu faço, né? Que as pessoas se encantem e principalmente entendam as conexões naturais. E isso somente a pesquisa científica pode nos trazer. Interessante, Paulina, que o seu comentário foi direto do seu lado pessoal, né? Que você levou para o seu profissional. Com você também é assim, Bernardo? De alguma forma, Rafael. Obrigado pelo convite mais uma vez. E é uma honra dividir esse programa com a Paulina, que eu admiro tanto. E embora a gente tenha uma motivação um pouco parecida, eu queria destacar aqui uma outra componente que vem se tornando, para mim, mais importante com o passar do tempo, que é enxergo cada vez mais falar sobre ciência, escrever a respeito, e mais agora, recentemente, eu tive uma carreira de 20 anos como repórter de impresso, escrevendo sobre ciência e meio ambiente, e agora estou meio me reinventando aí como podcaster, no A Terra é Redonda, da revista Piauí.
Mas eu entendo cada vez mais que a gente falar sobre ciência é quase que um exercício de cidadania, né? Hoje em dia, cada vez mais as decisões que a gente tem que tomar enquanto país, elas passam por uma fundamentação científica pesada. Então, assim, que política energética a gente quer do nosso governo federal, que política de clima a gente está olhando para frente, para daqui a 20 anos, a gente tem previsões muito assustadora sobre o que pode acontecer com o planeta, o que pode acontecer com a nossa economia, que parece tão importante no discurso público dos governantes. Então, isso depende de ações que a gente está tomando agora, sobre como a gente está pensando no futuro da energia do nosso país, no futuro dos recursos naturais do nosso país. Isso tudo são decisões da esfera política, mas que estão profundamente alimentadas por componentes científicas. E eu entendo que a gente... Olha o caso da pandemia, por exemplo, né? Como é que a gente responde a isso? Tem que fazer isolamento social? Não tem? Como é que a gente pode, aos poucos, ir relaxando? Isso tudo depende de informações que estão sendo produzidas em tempo real por pesquisadores de muitos campos. E aí, nesse contexto, é cada vez mais essencial o papel dos comunicadores de ciência. Então, eu entendo cada vez mais, e isso é um motivador forte para mim, é que os cidadãos contemporâneos, eles precisam ter uma base de conhecimento científico importante, e entendo que é o papel dos jornalistas que estão escrevendo e falando a respeito, contribuir nessa direção. Legal, Bernardo, você citou a questão da cidadania. É muito, muito legal realmente esse papel do jornalismo, do jornalista, de ser esse mensageiro, de entender as questões, de traduzir para o grande público com uma linguagem mais acessível, mais compreensível, interessante, tornar interessante. E eu queria que vocês comentassem um pouquinho já que vocês estão nessa área da natureza e da ciência, do elemento educativo também. Vocês, de certa forma, são educadores das grandes massas. Apesar de, infelizmente, no Brasil, a gente não conseguir alcançar uma grande parcela da população que não tem acesso a meios de comunicação. Temos ainda muitos analfabetos no Brasil. Fale um pouquinho da importância do jornalismo que vocês fazem para a mídia brasileira. Eu gostei muito do que o Bernardo falou, porque esse também, né, hoje a gente pode mesmo ter esse papel, temos esse papel, que é preencher algumas lacunas muito gritantes na sociedade brasileira. E essa desigualdade social vem acompanhado com acesso à informação também, um acesso de informação de qualidade, né, com um acesso à verdade, né, que quando a gente está falando de ciência, quando a gente está falando de estudos, de pesquisas científicas, a gente está falando de fatos, a gente está falando de todo um método que foi aplicado para chegar a uma resposta, né? E a partir daí ser aplicado em política pública, ser aplicado, né, e ser interiorizado também nas pessoas. Então, acho que essa questão que o Bernardo colocou é fundamental, né? A gente está comunicando fatos, a gente está fazendo jornalismo, né, que é comunicar esses fatos, só que a gente está fazendo um passo também além, que é ser afetivo no sentido de entender todas essas dificuldades e essas diferenças que a gente tem no Brasil, né? Eu que nasci, cresci, me desenvolvi no rádio, esse é um fundamento muito forte do veículo rádio, né? Você fala com grandes massas e você precisa ser muito claro, porque você só tem um elemento da voz para explicar aquilo, né? Você não tem, a pessoa não vai voltar a ouvir. Agora com o podcast tudo bem, mas antes você está no rádio, a pessoa não vai voltar a ouvir. Então você precisa chamar atenção, você precisa ser claro, você precisa ser amistoso no sentido de entender que aquela mensagem precisa ser absorvida por uma gama muito diferente de pessoas, que tem diferentes páginas, que tem diferentes referências, né? E vai fazer diferentes conexões também com aquilo que está sendo falado, né? Então, eu tive o podcast, ele nasceu já há 4 anos, né? O Vozes do Planeta, e já tem mais de 160 episódios, sempre com entrevistas, e a minha preocupação sempre foi trazer pessoas que pudessem traduzir aquilo, né? Ouvir pessoas, não sou eu que estou falando, são pessoas das mais diferentes profissões e vocações falando sobre determinado assunto. E quando começou a pandemia, eu comecei com esses registros da pandemia, e aí já respondendo a sua pergunta, Rafa, para minha surpresa e grata surpresa, a audiência do podcast disparou. A gente
tem uma audiência fixa que ouve, que curte essa forma que é só de entrevistas do podcast, mas depois da pandemia disparou. Por quê? Porque aí eu resolvi focar. Então, chamo o Paulo Saldiva para explicar sobre prevenção. Chamei a Ana Lúcia Tourinho para falar qual que é a relação da pandemia com a ecologia. Sabe, perguntas básicas, perguntas, vamos partir do zero, explica o que é zoonose, o que é consumo de animal tem a ver com pandemia. Qual que é o impacto quando chega na Amazônia, sabe? Uma pergunta já é suficiente para despertar e perceber que muita gente tem a mesma dúvida, né? Então, acho que nosso papel é justamente se colocar no lugar da sociedade e tentar preencher essas lacunas educativas, basicamente, né? São de educação. Então, vamos voltar do zero, vamos partir do zero e falar, olha, tudo bem que eu estou falando isso, a gente está falando, né, Bernardo, há uns 20 anos da questão da degradação ambiental associada, mas temos que ser super humildes e falar, bicho, vamos ter que voltar trocentas casinhas, porque a gente está precisando voltar a falar e explicar de novo tudo isso, e esse é o momento. Então é o que eu venho fazendo ultimamente. Incrível, Paulina. E você, Bernardo, você pensa, você tem isso em mente? Quando você fala, você está ensinando muitas vezes coisas para as pessoas? Pois é complicado, Rafael. Eu acho que a gente tem que levar em conta que a gente está numa sociedade em que, sobretudo falando no rádio, né, como a Paulina fez a carreira toda, né, que a gente alcança uma massa muito grande. Você vai pegar, sei lá, eu escrevendo reportagens para a revista Piauí, bem ou mal, você já tem um recorte socioeconômico de quem vai ter acesso àquele material e tal, e no rádio essa fronteira é atropelada. Numa sociedade como a nossa, como uma sociedade tão desigual e com níveis de educação tão desiguais, a gente acaba tendo muitas vezes que lidar com uma desigualdade que se reflete na formação das pessoas. Enfim, eu acho que numa sociedade mais igual, não deveria ser o papel dos jornalistas. Quer dizer, tem um nicho que se superpõe, né? Assim, o que é a educação científica em ambiente formal, escolar, e o que é o jornalismo científico, o jornalismo ambiental, que, enfim, embora haja superposição de funções, eu acho que a gente deveria ter claro que também não é nossa função primordial educar. A gente deveria, em princípio, estar falando para uma audiência que já vem com as armas para interpretar a notícia que a gente está trazendo. Não é sempre o caso no Brasil, e aí a gente tem que ter isso em mente e adequar o discurso em função disso. Agora, é quase que um paliativo, né? Assim, embora não seja nossa responsabilidade formar, explicar todos os conceitos básicos da ciência para o nosso público, na prática a gente sabe que está acessando um público que vem, às vezes, com deficiências da formação escolar e tenta adaptar a nossa linguagem. Enfim, porque a função do jornalismo, embora tenha essa componente educativa, é, sobretudo, informar e dar as armas para o cidadão, para o leitor, para o seu ouvinte virar um cidadão crítico e avaliar criticamente as posições e as políticas públicas do governo. Mas, enfim, a gente vive no mundo em que a gente vive, então a gente tem que lidar com essas características do público que a gente acessa. Puxando o gancho da Paulina, que ela comentou que a gente reporta fatos da ciência, né? Coisas que os acadêmicos, os cientistas pesquisam, passam meses, anos, provam com métodos e depois produzem dentro de toda uma lógica, toda uma formalidade, o trabalho deles, e depois eles disseminam isso para a sociedade e, enfim, para o mundo. E aí, eu não posso deixar de falar de negacionismo nos tempos de hoje. O Bernardo fez até uma brincadeira no podcast dele, colocando uma ironia no próprio título. Bernardo, você tem que gastar teu tempo ainda explicando para as pessoas que a Terra é redonda até hoje, cara. Veja onde a gente foi parar, Rafael, olha só. E fez sentido, né? Quando a gente começou a discutir o nome desse podcast, que é uma ideia do ano passado, que a gente foi amadurecendo, acabou vindo ao ar só em março desse ano. A ideia desse nome ficou, gente, que constrangedor, será preciso a gente reafirmar isso? Agora, tristemente, a gente está vivendo nesse momento em que isso fica mais grave. Como eu expliquei no meu episódio de
estreia do podcast, né? Eu dizia por que eu ignorei os terraplanistas esse tempo todo, que eu achava que não era o meu papel ficar batendo palma para maluco dançar. Só que esses caras estão se aproximando dos espaços de poder, né? Tem um terraplanista que foi homenageado pelos deputados do Mato Grosso do Sul, tem um terraplanista que foi nomeado para a Funarte, uma agência do governo federal. Então, enfim, essas pessoas estão aí, estão na órbita do poder e não dá mais para a gente ignorar. Então, nesse tempo histórico que a gente está atravessando, em que muita gente, e isso é mais grave que quando isso atinge as esferas do poder público, né, os governantes. Então, a gente tem governantes que escolhem determinados fatos científicos, escolhem aqueles que parecem ser mais adaptados à visão de mundo deles, às políticas que eles querem implementar. Então, eles escolhem como se você pudesse se servir como um restaurante self-service, né? Isso daqui eu quero, aquecimento global causado pela humanidade, não quero. O formato da Terra redonda, não quero. Não é assim. As coisas que estão no mundo não dependem do que a gente acredita ou não acredita, né? Então, vejo um pouco nesse podcast que a gente está fazendo, um pouco essa missão de discutir a fundo de onde vêm esses conhecimentos, como eles são obtidos e por que eles são tão fortes. Veja bem, o formato da Terra é algo que está provado há mais de 2.000 anos e a gente está se vendo aqui nessa posição de ter que reafirmar isso. É triste, mas é importante, por isso que a gente se lançou um pouco nessa missão. Paulina, a gente aprendeu lá na faculdade de jornalismo há muito tempo atrás que não era muito recomendado noticiar, por exemplo, casos de suicídio. Muitos manuais de redação tinham isso. No manual de redação do Vozes do Planeta, tem aí não noticiar terraplanismos também ou não? Olha, eu discuto bastante isso. Eu tenho um comentarista muito especial, né, desde o início do podcast, que é o Cláudio Ângelo, um dos maiores jornalistas de ciência do Brasil. Eu tenho uma admiração muito grande e ele tem, principalmente porque ele consegue trazer aquele humor ácido e péssimo gosto musical que ele tem, mas enfim, um humor muito ácido que eu acho que é super pertinente dentro do Vozes do Planeta e muito opinativo com todo esse conhecimento que ele tem. Mas eu fico eu não fico nesse embate. O Cláudio tem muito esse papel de trazer um pouco dessa questão, né? O espaço dele chama hoje Mundo Real, era Minuto do Clima, mas hoje chama Mundo Real, porque realmente a gente precisa reforçar essas coisas, como o Bernardo colocou, do que realmente está acontecendo. Mas eu confesso que eu tenho umas discussões internas aqui comigo e meu princípio até hoje foi o seguinte: eu não dou palco para maluco. Então, eu não escuto, eu ignoro, não faz parte da pauta, porque eu entendo que... E eu estou um pouco ainda confusa, tentando entender o poder que tem. A gente já tem algumas pistas disso, de onde a gente chegou dando palco para maluco. Então, quando você abre para uma entrevista, sei lá, para um ministro falar um monte de mentira e você não consegue, você vai falando, não, ministro, mas isso não é verdade, isso não quer ser, isso blá blá blá. E aí a pessoa vai lá, edita e reproduz para as redes dele, só com a parte que você deu palco para ele falar, e fala, olha, deu uma entrevista em tal local. Você está dando oportunidade para dispersar fake news, para endossar indiretamente uma coisa que você não concorda, porque aquilo foi editado e foi espalhado. Então, eu tenho muito medo disso, de servir de palco para esse tipo de posicionamento e que acaba sendo manipulado mais adiante. Mas esse é o mundo que eu estou tentando entender hoje, né? Não era assim. A gente está vendo sendo reproduzido dessa maneira. Então, meu maior cuidado e medo hoje é isso. É a gente abrir espaço para pessoas que estão falando mentira e manipulam essa informação. No meu
quintal não. Pois é, eu queria só completar a resposta, Rafael. Eu concordo totalmente com a Paulina e eu queria deixar claro que, enfim, embora a gente esteja discutindo esses conhecimentos que estão em xeque, a gente não está dando espaço. Um episódio recente que a gente publicou sobre vacinas, em que a gente discute o negacionismo das vacinas, não aparece ninguém defendendo aquelas ideias, né? A gente põe à prova aqueles argumentos e refuta e diz por que eles estão errados, né? Enfim, entendendo que é importante, talvez, explicar de onde brota esse movimento que é crescente e por que eles estão equivocados e negando séculos de ciência bem estabelecida. A gente tem que conhecer o inimigo, né, Bernardo? Temos que conhecer. Exatamente. Não podemos ignorá-lo, mas a gente tem que conhecer muito bem. Isso. Não, o Bernardo foi na mosca aqui, porque era exatamente isso que eu ia comentar, porque a gente está aqui brincando e tal com esse assunto que, na verdade, é super sério, tem a ver com fake news, tem a ver com desserviço, tem a ver com manipulação de pessoas que, né, às vezes são manipuladas, assim, de um jeito muito injusto, na verdade. E eu queria até citar a questão das vacinas, porque tudo que o mundo mais quer hoje é a tal da vacina anti-Covid-19. E aí, quando ela sair, vai ter aquele grupinho que vai falar: o governo nenhum vai dizer que eu tenho que dar para o meu filho isso, não sei o que lá. Como é que vocês veem esse futuro próximo aí com essa questão negacionista, hein? Eu estou bastante apavorada, eu não tenho nenhuma resposta concreta. Eu estou, como eu falei anteriormente, eu estou tentando entender como a comunicação hoje de algoritmos e de robôs e de coisas se manifestam, porque ela está interferindo diretamente na nossa vida, diretamente no nosso trabalho enquanto comunicadores, né? Então, eu vejo tudo de maneira muito assustadora e tentando compreender. A forma de reação que eu tenho feito, como o Bernardo colocou, é trazer informação, é trazer de uma maneira mais simples possível para ver se a gente consegue replicar para o maior número possível de pessoas, né? Eu só vejo essa forma de combate neste minuto, mas a gente está indo para um nível muito perigoso, porque isso é somado, além de tudo, com uma violência digital, uma violência física, é uma agressividade se fechando muitos espaços de diálogo e de compreensão. É uma intolerância que antes era religiosa e hoje se torna uma intolerância ao conhecimento. Eu nunca imaginei que a gente chegasse nesse momento, e o que eu vejo hoje de reações são uma intolerância ao conhecimento. Não, você está sabendo demais, eu não quero saber demais, eu prefiro ficar aqui metralhando o que eu aprendi no WhatsApp, sabe? Então eu estou hoje num momento de perplexidade e tentando reagir nos caminhos que eu encontro. É assustador, né, Paulina? Eu compartilho com você esse tipo de sentimento e essa perplexidade que vai se renovando a cada dia. Eu acho, Rafael, que no caso das vacinas especificamente, eu fico muito curioso para ver quando essa vacina sair, porque por mais que a gente esteja vendo agora o discurso anti-vacinas continua sendo alimentado por essas milícias digitais que ficam questionando fatos solidamente estabelecidos. Quer dizer, a gente assiste, enquanto a pandemia vai se espalhando pelo mundo, a gente assiste esses exércitos de fake news reforçando o discurso anti-vacinas, mas pode ser que daqui a alguns meses justamente a saída vai ser essa, se de fato a gente chegar a uma vacina efetiva, o que vai poder tirar as pessoas de casa, o que vai poder trazer, enfim, colocar o mundo numa rota de busca por por um novo normal, vai ser uma vacina. Será que essas pessoas, talvez quem produz essas notícias continue abastecendo as redes com elas, mas assim, quem acreditava nelas, será que vai se manter fiel às suas convicções ou vai querer, de fato, buscar essa saída, né? Eu fico muito curioso para ver e acho muito irônico que agora as nossas esperanças estejam todas depositadas justamente numa vacina. Bernardo, então fica a dica aqui para os nossos amigos ouvintes que eventualmente não curtem vacinas. Talvez a do Covid seja uma boa oportunidade para você repensar seus valores. Afinal de contas, você não quer passar nada para sua família, né?
Vamos pegar o gancho dos negacionistas, que dentro do espectro da nossa audiência, eles estão lá no extremo, né? Estão lá no porão do extremo da negação. Mas entre os convertidos, né? Que são aquelas pessoas que gostam do que a gente fala, que estão de coração aberto, de que mais ou menos entendem um pouquinho do que a gente está falando, mas o nosso tipo de comunicação tem ainda um grande desafio de alcançar novas audiências, alcançar audiências que não estão com essa pauta no dia a dia deles. E aí eu pergunto para vocês até me darem dicas aqui, como é que a gente faz para alcançar novos públicos, dessas pessoas que não estão convertidos já com a nossa pauta? Bom, eu tenho uma estratégia que eu tenho feito, que não é uma estratégia, na verdade eu vou fazendo, e depois eu vejo e falo, que boa ideia. Que é o seguinte, eu tento não trazer todo mundo só para minha bolha. Eu estou tentando furar as outras bolhas, e isso se faz com muita participação. Estou bem cansada, mas eu tenho sentido muito o papel hoje de comunicadora e de como é que eu posso contribuir também, não só fazendo essas entrevistas no podcast, mas eu tenho topado de participar em fóruns de debates, não só como mediadora, mas também como entrevistada em diversas frentes. Então, por exemplo, frentes da moda, onde você pega uma gama enorme de homens e mulheres que trabalham, pensam e gostam de moda, ou seja, pensando numa sociedade de consumo, pensando aonde a gente chegou por conta de uma sociedade de consumo. Trazer temas que façam essas conexões da importância de entender das relações, do que hoje a ciência tem falado com relação não só à pandemia, mas com as consequências do nosso consumo, tem sido uma forma muito interessante de trazer novos públicos para fazer essas ligações ou para fazer essas referências com tudo que a gente está vivendo e com o planeta que a gente vive, e principalmente com as questões de mudança climática, né? Porque se hoje a gente tem terraplanista e negacionista, a gente que está aí há mais de 2 décadas, né, Bernardo, falando, né, de meio ambiente, a questão de mudança climática é um clássico, né, dessa luta e desse combate, dessa troca de narrativas negacionistas, né, e que a gente vem há muito tempo já nessa estrada lutando. Então, não podemos tirar da frente justamente a questão de mudança climática, da crise climática, que essa pandemia é só o início, assim, né, a gente vai sofrer ainda muito por conta dessa desconexão e por conta dessas sociedades de consumo. Então, eu tenho feito essas furadas de bolha, então eu vou a mosca na sopa, sabe? Não estou trazendo só a galera para cá, eu estou invadindo várias coisas, vários outros fóruns. Eu acho que essa é a receita, Paulina, concordo com você. E de fato concordo também que a pandemia é um ensaio para algo bem maior, uma luta bem maior que a gente vai ter que finalmente enfrentar quando esse vírus passar, né? Que é realmente mudar a nossa vida, a nossa economia, o nosso jeito de estar no mundo para poder fazer frente a um planeta mais quente, enfim, tentar deixar ele um pouco menos quente do que ele está encaminhado. Mas para atingir novos públicos, eu tento evitar jargões que associem muito o discurso a um determinado setor da população, enfim. Eu tento não soar ativista, militante, tento evitar palavras que às vezes colocam o discurso num nicho, e aí você fica pregando para convertidos e não sai muito dali. Aquecimento global, por exemplo, pode usar ou não pode? Aquecimento global pode usar, é um fato tão forte quanto a relatividade, é um fato tão forte quanto a evolução das espécies por seleção natural. Eu acho que não tem por que a gente... E completando aquele raciocínio, não é só uma questão de termos, de terminologia, mas é uma questão também de trazer a discussão para a vida
das pessoas que estão te ouvindo, que estão te lendo. Então, a pessoa pode até ter alergia, você ficar discutindo se o planeta está aquecendo, se não está, e falar que a concentração de gás carbônico na atmosfera é a maior desde não sei quando. Mas se você dizer que, olha, as grandes chuvas que nos afetaram no começo do ano, as grandes cidades brasileiras, elas estão ficando mais intensas, elas estão ficando mais frequentes e elas são parte desse novo normal, que é a realidade, da nova realidade climática, você tentar associar isso a elas, tentar mostrar. Então, assim, colar com dinheiro, colar essa discussão, a dimensão econômica, vai dizer, olha, as safras de soja do Brasil, o Brasil se gaba de ser uma potência agrícola mundial, e se você mostra, olha, se a gente continuar desmatando a Amazônia, não vai ter chuva para irrigar essa agricultura, porque nós somos privilegiados, a gente tem uma agricultura que é naturalmente irrigada, né? Muitos países gastam muito dinheiro e muita infraestrutura para poder levar água para os cultivos. Aqui a gente tem uma usina de água que cobre metade do país, que é a floresta amazônica, e a gente está derrubando ela cada vez mais, ano após ano. E isso vai ter consequências para o nosso agronegócio, que é justamente quem defende a flexibilização, alguns setores do agronegócio, né, que defendem a flexibilização das regras para desmatamento, querem que os proprietários possam derrubar porções maiores das suas terras do que o Código Florestal autoriza hoje. Então, enfim, se você coloca essa dimensão muito prática do dinheiro, de como isso afeta a vida das pessoas, de como mais gente vai pegar dengue, de como mais gente... Enfim, isso é uma maneira, de alguma forma, de você envolver as pessoas nisso. E se você evitar ficar colocando palavras que já estão muito demarcadas por um discurso de nicho, eu acho que isso pode ser mais efetivo. Teve uma época na rádio, quando eu estava na Rádio Eldorado, né, fiquei 10 anos, eu tinha um programa todo domingo, o Planeta Eldorado, e tinha saído um estudo do Arapiauú, falando com uma pesquisa no Brasil das 10 palavras que as pessoas não tinham a menor ideia do que significava. E você tinha lá, desenvolvimento sustentável, acidificação, mudança climática. Aí eu olhei aquilo e falei, nossa, tô lascada, né? Como é que eu vou fazer? E fiz um exercício por um ano, assim, depois eu não consegui, de não usar esses termos. E hoje também acho que na grande mídia, principalmente lá fora, aqui a gente não teve muito essa preocupação, mas você tem alguns grandes veículos como o Guardian, acho que o New York Times, tiveram uma revisão editorial justamente dentro dessas pautas, porque eles também chegaram a essa conclusão de que não adiantava você ficar fazendo matéria, usando esse monte de coisa, as pessoas não estão entendendo nada, né? Então, biodiversidade virou vida natural, mudança climática virou a crise climática, porque a mudança não dava o sentido real da urgência que estava se vivendo. Então, a questão da linguagem e uma revisão disso é muito importante na questão da mensagem que a gente quer passar, né? É isso, Paulina. Eu adorei que você falou de sustentabilidade. É o exemplo que eu queria ter citado na minha argumentação mais cedo. Que é isso, é uma palavra que muitas vezes vai afastar algumas pessoas. E, obviamente, eu falo essencialmente disso, a Paulina fala essencialmente disso o tempo todo. A gente está falando de sustentabilidade, assim, de como a gente fazer com que os recursos do nosso planeta permitam que a nossa população frua deles sem que eles se esgotem, que a gente tenha uma vida harmônica, né? Mas, assim, essa palavra vai afastar alguns. E se você consegue comunicar isso sem recorrer a esses termos que podem deixar alguns de fora da conversa, aí é que eu acho que reside a receita para uma comunicação de sucesso. Pois é, vocês estavam falando do pessoal que está inclusive faz parte do governo que é negacionista, terraplanista e tal. Pô, não dava para mandar um WhatsApp lá pro astronauta, falar, pô, conta aí para mim o que não é, redondo não é. Pois é, o astronauta que é ministro de Estado, né, da Ciência e Tecnologia, ele é o único brasileiro que é testemunha ocular, né, assim, do formato do planeta. E agora, eu já perguntei para ele, e ele já vi palestras em que ele defendia que de fato o aquecimento global tem causas humanas e que a gente tem que lutar contra isso. Aí depois teve um quebra-queixo, que é como a gente chama
essa nuvem de repórteres que ficam em volta de uma autoridade depois de um discurso. Aí, durante o quebra-queixo, eu fui cutucar o ministro. Falei, ministro, isso que o senhor falou sobre mudança do clima, o senhor tem tido a oportunidade de ter conversas a esse respeito com o seu colega Ricardo Salles, do Ministério do Meio Ambiente, que manifesta uma visão meio negacionista da raiz humana do problema? Ele falou, pois é, ele saiu meio pela tangente, disse que não tinha tido muita oportunidade. Quer dizer, de que adianta a gente ter um ministro esclarecido ali no meio se essa visão não se alastra, né, pelo resto da esplanada? Sabe o que o Ricardo Salles falou recentemente aí, gente? Ele falou que vocês estão desatentos. Ele falou que vocês estão muito ocupados com o Covid, que vocês não estão muito atentos às questões ambientais. É verdade isso? Furada, hein, Paulina? Furada. Acho que estamos cada vez mais atentos e fortes. Eu acho que o próprio fato dele citar isso é justamente negar a própria afirmação que ele está fazendo, né? Se ele está tão incomodado, por que ele cita uma coisa dessa, né? E usar o termo absurdo de aproveitar, né? Na verdade, a Ana Carolina Amaral fez uma matéria, uma análise muito interessante no blog dela, na Folha, colocando, né? Porque essa reunião foi no dia 22 e tudo que aconteceu no mês seguinte, né? De reportagens e de ações coletivas da sociedade que impediram uma série de coisas naquele mês seguinte, né, dessa fatídica reunião que a gente teve o desprazer de ouvir e ver, né, como agem durante uma reunião os ministros, e o que falam e o que pensam, né, de uma maneira, né, foi o sitcom mais horroroso que eu já vi na minha vida. Mas eu acho justamente isso, assim, o que ele falou só endossa o papel da imprensa livre e da formação de coletivos como uma pressão para, apesar da gente ter perdido muitas frentes de atuação e de opinião da sociedade civil neste governo, que eram os caminhos naturais antes, né, para se manifestar, né, principalmente em mudanças na legislação ambiental, acredito que a pressão vem sendo sentida, sim, e estamos cada vez mais atentos e fortes, né? É isso, eu acho que a Ana Carolina foi na mosca fazendo aquele levantamento que ela publicou. De fato, a imprensa não está dormindo e, de fato, a resistência que houve institucional e da opinião pública a muitas dessas tentativas de flexibilização, enfim, muitas delas bateram no muro, embora, enfim, por outros caminhos eles venham conseguindo flexibilizar bastante coisa pelas beiradas, mas a gente está de olho e está, enfim, acho que o ministro errou nesse diagnóstico que ele fez de que, enfim, está todo mundo ligado na Covid, enfim, a gente tem, infelizmente, um corpo forte de repórteres que estão cobrindo o meio ambiente, as políticas públicas nessa área e que não estão deixando a boiada passar. No que depender de nós, a porteira está fechada. É isso aí, ministro. Aparentemente, tem muita gente ligada aí no que você está fazendo. Eu queria entender um pouco mais só como é que funciona o processo criativo jornalístico de vocês. Quando vocês decidem uma determinada pauta, qual o objetivo principal que vocês almejam com esse trabalho, assim, em termos de alcance, de transformação, isso passa pela cabeça de vocês? Como é que vocês se pautam? Quem quer começar? O processo tem mudado bastante neste período da pandemia, porque eu acho que oferecer diferentes visões. Então, hoje, minha preocupação é trazer pessoas e visões que não estão sendo, não ouvidas, mas não estão sendo abordadas, ou talvez com uma abordagem diferente, né? Eu gosto de entender o Vozes do Planeta como, por ser essencialmente de entrevistas, de ouvir outras pessoas, de ser um complemento, né? Eu gosto muito do trabalho que todos os colegas acompanham e apoio sempre que eu posso, todos os colegas que trabalham com a pauta socioambiental e de ciência, compartilho, chamo para comentar no programa, compartilhamos, eu gosto muito dessa troca e de abrir esse espaço também. Vou abrir daqui a pouquinho o espaço de Vida de Repórter, porque eu acho que a gente também tem que se fortalecer no papel do que é a importância do jornalismo na vida e na sociedade. Então eu vou abrir esse canal que vai ser pequenos depoimentos de alguma reportagem específica que colegas vêm fazendo para mostrar o que são esses bastidores, o que é isso, né, o papel. Mas eu não tenho um método, não. Meu método hoje é pensar por um olhar meio transversal
sobre a pandemia, né? Como é que eu posso complementar trazendo pessoas interessantes que possam ter esse papel? Porque eu acho que tem muita gente muito competente se dedicando muito tempo para seguir com a pauta do factual mesmo, do que está acontecendo. Então, o nosso papel é apoiar essa galera e poder complementar para o público como eu puder. Uma sociedade bem informada é uma sociedade também plural e que tem acesso a outros tipos de conhecimento e de informação. Rafael, eu queria citar o nosso colega Marcelo Leite, que sempre diz isso nas palestras. Ele diz uma frase que eu adoro, que é: o nosso papel como jornalistas de ciência é tornar interessante o que é importante e não o contrário, né? Que seria tornar importante o que é interessante. Ou seja, traduzindo, é muito fácil também você fazer reportagens sobre a vida sexual do grilo gigante da Malásia, que faz isso e aquilo no seu ritual de cópula e tal, mas enfim, isso, claro, é interessante, é muito bacana a gente conhecer como vivem outras espécies e tal, mas enfim, eu acho que o nosso papel é um pouco, trazendo de novo para a discussão que eu apontei no começo, né? Assim, essa questão da cidadania científica e você trazer elementos que armem o seu público para poder se colocar diante desse mundo em que a gente está, né? Então eu tenho esse drive por trás da maneira como eu penso as matérias que eu escrevo, os podcasts que eu estou fazendo agora. Mais especificamente, para discutir, esse ano eu estou muito por conta do A Terra é Redonda, né? Esse podcast de ciência da Piauí, e que vinha sendo pensado desde o ano passado, como eu disse. Na origem a gente tinha alguns temas que a gente queria tratar, que era, por exemplo, a mudança do clima, a questão das vacinas, são temas, alguns dos grandes temas centrais aí dessa crise de confiança da ciência junto à sociedade. Isso eram algumas das pautas que a gente tinha em mente. A gente chegou a fazer uma série de entrevistas antes que a pandemia chegasse ao Brasil, pensando nisso. E, claro, a pauta do programa foi atropelada pelo vírus. Essa é a grande... Estou cada vez mais convicto de que essa é a grande história jornalística que eu e uma geração de jornalistas estamos cobrindo, né? Então, inclusive, assim, o seu veículo, desculpa, Bernardo, mas inclusive o seu veículo, a Piauí, lançou um outro podcast só... Exatamente, para discutir em tempo real ali os estudos científicos. Só para falar disso, né? Exatamente. Eu acho que a gente tem que saber se adaptar. É isso, claro, a gente tinha uma ideia lá atrás, vamos... dar uma roupagem nova a ela, vamos tentar se adaptar. E aí, claro, a pauta do podcast ficou muito dominada pelos temas da pandemia. Mas eu tento sempre, justamente, o podcast tinha sido pensado um pouco para a gente discutir temas da atualidade sob esse prisma da ciência que anda fazendo falta na esfera pública. E essas questões se renovam durante a pandemia. Então, assim, o mesmo tipo de coisas, o mesmo tipo de caldo que produziu na nossa sociedade a resistência às vacinas ou a resistência à mudança do clima de origem humana, está produzindo também a resistência ao isolamento social, a resistência ao reconhecimento da seriedade da doença. Quer dizer, a gente vê mecanismos muito parecidos e, de alguma forma, a gente tenta trazer isso para a nossa pauta, sempre com esse espírito, né? Assim, então, vamos trazer esse olhar da ciência e contribuir para formar um público esclarecido e que possa cobrar dos governantes políticas públicas baseadas em ciência. Essa é uma dimensão que eu tento não perder nunca no meu trabalho. Bernardo, Paulina, eu sou fã do trabalho de vocês, parabéns por tudo que vocês vêm desenvolvendo no jornalismo, sou fãzaço, momento jabá aqui, então fica marcado, ouçam Vozes do Planeta, ouçam A Terra é Redonda e também Luz do Fim da Quarentena, que vale a pena. Vocês estão gostando, aliás, do podcast como meio? Com certeza. Eu que sou recém-chegado, né, nessa área, estou achando um barato fazer e acompanhar a reação do público. Eu acho que, assim, talvez porque essa questão da comunicação pela voz, a Paulina vai poder confirmar ou não essa hipótese, a comunicação pela voz cria uma certa intimidade com o público, mas a impressão que eu estou tendo é que esses podcasts estão repercutindo muito mais do que qualquer coisa que eu tenha escrito na vida. Estou tendo um retorno muito legal e gratificante do público. Welcome to my world! Eu acho que, bom, o que eu poderia dizer, né? Que, como falei, cresci, nasci, me desenvolvi no rádio, e o rádio, né? A linguagem, eu estou falando do rádio porque o podcast nada mais é do que um grande programa de rádio AM, onde eu também já trabalhei com muito orgulho, que eram aqueles programas de 2 horas de duração,
e que abrange uma gama enorme de pessoas, e foi maravilhoso também trabalhar em produção de rádio, mas é o seguinte, não tem mistério, no mundo, e principalmente no Brasil, o rádio é consumido por 90% da população. E aí eu tô falando do rádio como linguagem, né? Que é a linguagem, porque o podcast, se vocês pensarem com a influência da internet, o rádio é o único veículo que se adaptou lindamente, ele não mudou sua linguagem como o impresso teve que fazer, como a televisão teve que fazer, com as redes sociais e tudo mais. O rádio, ele continuou sendo soberano na sua linguagem, só mudou de plataforma de distribuição. Então eu vejo os podcasts como uma grande rádio AM, uma possibilidade maravilhosa de serem compartilhados pelo WhatsApp, né? E só já também agradecendo, estou muito, muito, muito feliz por esse convite, e Bernardo, parabéns, assim, eu era muito fã da forma como você produz as grandes reportagens, assim, com uma profundidade, uma verdade muito, muito, muito grande, né? O seu texto é primoroso, e eu estou muito feliz de te ouvir também, você está mandando muito bem no podcast, então está sendo muito legal, parabéns. Continua assim. Que joia, tá Paulina. Ótimo. Eu quero retribuir esse elogio. Eu sou seu ouvinte há muito tempo, adoro Vozes do Planeta, adoro o Cláudio Ângelo, que tem sempre um quadro lá, aprendi muito com ele também, endosso todos os elogios que você fez a ele, e estamos juntos, estou adorando fazer parte aí da podosfera agora. E bem-vindo ao Reconecta, né? Longa vida. Pois é, eu tô curtindo esse novo meio aqui. Inclusive, para finalizar aqui, me deu até vontade de comprar um dial na AM agora, pra gente botar todos os nossos podcasts. Ia ser maneiro, hein? Ia ser maneiro em comprar um dialzinho, eu chamar vocês e a gente bota lá, faz uma programação só ambiental e de ciência, hein? Que sonho! Pô, nos rincões da Amazônia. Para pensar em casa. Qual dica vocês têm aí? O que tá na pauta de vocês que vocês acham que vale a pena a galera dar uma conferida? Além de ouvir o Voz do Planeta, seria... Além do podcast de vocês, é claro, óbvio. Além dos podcasts. Eu tenho me debruçado muito na literatura indígena. Eu acho que a gente tem um aprendizado muito grande para fazer, tem materiais maravilhosos para ler, e ao mesmo tempo, quando você se debruça sobre esse material, te traz um pouco mais da grandeza dos povos indígenas, te traz um pouco da grandeza das visões, que são as visões naturais, da cosmologia. Então eu deixaria esse toque, a gente ainda tem demais para aprender, e a literatura indígena tem sido uma boa porta para mim. Muito legal, Paulina. Inclusive, o primeiro episódio aqui do Reconecta foi com o Krenak, que essa foi uma das pautas, né? Acho que a gente tem muito a aprender com a sabedoria indígena. Mas você tem alguma referência de onde achar esses títulos? Ou você tem algum título específico que você gostaria de recomendar? Bom, o próprio Krenak agora já, a Companhia das Letras, para quem quiser se iniciar nessa história, a Companhia das Letras disponibilizou em PDF, né? Acho que já 2 livros do Krenak. Então é isso, acesso facilitado para todo mundo. Se entrarem lá nas minhas redes sociais, no Instagram, no @pauli_chamorro, eu deixei um link também para baixar direto também um dos livros do Krenak. Então tá de fácil acesso, né? Eu vou dar esses mais porque hoje a gente não pode ir na livraria, né? Senão tem livro A Queda do Céu, do Davi Kopenawa. Enfim, eu tô aqui com o Eduardo Viveiros de Castro, tem, né, o antropólogo, tem algumas coisinhas aqui interessantes, mas assim, para você achar rápido na internet para baixar, tem já 2 obras do Krenak disponíveis em PDF. Maravilha, inclusive essa última dele foi pauta do nosso primeiro episódio aqui, foi um papo super legal que ele falava do divórcio, né, do ser humano com a natureza. Bernardo, qual dica você daria para a galera? Então, para aprofundar um pouco, a gente falou de crise de confiança na ciência, dos negacionismos. Eu queria recomendar um livro e um documentário feito a partir dele, que foram, para mim, extremamente importantes para jogar luz sobre a forma como a negação do aquecimento global de origem humana foi construída.
que é usando métodos que já tinham sido usados para gente que queria negar que o cigarro causa câncer, que queria negar a questão das chuvas ácidas. A gente vê um método muito aprimorado, lobbies de interesse econômico nascidos nos Estados Unidos e que depois se voltaram contra essa questão do aquecimento global de origem humana, justamente por gente que teria seus interesses econômicos contrariados caso a gente ponha em marcha esse mundo novo que a gente precisa, que é produzir energia de um outro jeito, consumir recursos de outro jeito, enfim. O livro se chama Mercadores da Dúvida. Na verdade, ele não existe em tradução em português, infelizmente, Merchants of Doubt, que é da Naomi Oreskes e do Eric Conway. Mas o documentário que foi feito a partir desse livro, que existe legendado em português, Mercadores da Dúvida, tem o mesmo nome, ele está disponível nas plataformas digitais. E, enfim, eu acho extremamente esclarecedor para a gente entender de onde vem essa dúvida plantada que cria uma controvérsia artificial que não existe para quem estuda o clima. Os estudiosos que publicam nas revistas especializadas, 99% deles estão de acordo que a causa do aquecimento global são os gases do efeito estufa lançados pelas atividades humanas. Produção de energia, transporte, produzir cimento, desmatamento, agricultura, pecuária, enfim, são praticamente todas as dimensões da nossa economia geram esses gases que, enfim, a gente tem que lidar com isso, cedo ou tarde. 2030, 2040 estão aí, as previsões são muito sombrias se a gente não fizer nada. E, enfim, eu acho que é esclarecedor essa reflexão desse livro para a gente poder entender como surgiu essa dúvida artificial. Maravilha, eu vou colocar no descritivo do podcast aqui todas as referências que foram ditas aqui. Bernardo e Paulina, muito obrigado pela participação de vocês, foi um prazer enorme. Obrigado a você pelo convite e longa vida ao Reconecta. Obrigado, Rafa, obrigado ao Bernardo, foi um papo ótimo e vida longa. Bem-vindo ao clube, vamos nessa. Valeu, gente, bom trabalho para vocês aí. Nesse episódio que tratou do elo entre o jornalismo e a ciência para uma sociedade mais esclarecida, a Paulina e o Bernardo disseram que trabalhar com ciência e a natureza é uma espécie de exercício de cidadania. Eles trabalham com informações que influenciam nas decisões do país. Informações essas que são embasadas em conhecimento científico. Isso é importante lembrar. São informações que podem influenciar decisões e decisões que podem influenciar o nosso próprio futuro. Os cidadãos do futuro precisam ter uma base de informação científica e os jornalistas contribuem nesse processo. Eles disseram que tem o papel de preencher algumas lacunas da sociedade e ajudar na disseminação de informações relevantes para a sociedade e de fatos científicos que precisam de ampla divulgação para instruir o público e gerar políticas públicas que beneficiem toda a sociedade. Ou seja, além de informar, o jornalismo também desempenha aqui uma função educativa na sociedade brasileira, onde ele dá subsídios para o cidadão desenvolver senso crítico, inclusive para se tornar capaz de avaliar o que os governos estão fazendo. Eles concordaram que os negacionismos não merecem espaço, já que se baseiam em teorias sem comprovação e que mais confundem a sociedade do que contribuem com ela. A violência e a intolerância ao conhecimento que estamos presenciando também foi sublinhada por eles, que disseram que é preciso ter muito cuidado com esse tipo de comportamento, especialmente nesse momento de pandemia, quando existe uma enxurrada de informações fake chegando até a gente. E eles ressaltaram que, ao contrário do que o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, acredita, a imprensa está sim muito atenta às questões ambientais do país e não medirá esforços para seguir monitorando as ações do governo para não deixar a tal da boiada passar. Bernardo Esteves destacou que a pandemia pode ser um ensaio para uma luta bem maior que teremos que enfrentar quando o vírus passar, onde teremos que mudar a nossa vida, a nossa economia, o nosso jeito de estar no mundo. E ele lembrou de uma frase do jornalista Marcelo Leite, em que ele diz que o papel do jornalista de ciência é tornar interessante o que é importante, e não o contrário. E para encerrar, a Paulina Chamorro ressaltou que uma sociedade bem informada é também uma sociedade plural e que tem acesso a outros tipos de conhecimento e informação. E aí, tá gostando de ouvir o Reconecta? Por favor, deixe as suas avaliações, estrelas, comentários. E se curtiu, por favor, indique o podcast para os seus amigos, pelos grupos do WhatsApp, porque isso ajuda muito o trabalho que a gente está fazendo. Ouça o Reconecta no Spotify ou no seu agregador de podcast favorito. Tá na Apple, tá no Google. E também, para quem preferir, chegou até no YouTube. Siga a gente no Instagram, no @ReconectaPodcast, ou no meu, o @Rafael Duarte Photography, com PHOPHY. Esse episódio foi gravado e editado por mim, Rafael Duarte, com produção da Bambalaio,
E finalização e distribuição da Half-Death. De 15 em 15 dias, um episódio novo aqui. Obrigado mais uma vez por se reconectar e até a próxima. Half-Death.